E a Cerberus é um protocolo de consenso, aí entrando na Cerberus, é um protocolo de consenso único que sustenta a Radix. Foram 7 anos de pesquisa, desde 2013, culminando no White Paper em 2020. A Cerberus seria implementada na sua forma totalmente fragmentada na Xi'an. Hoje, como eu comentei, ela não está naquela forma totalmente fragmentada, o consenso ainda não é fragmentado, mas vai chegar lá. E a Cerberus, desculpa, possui um pré-shard, né, de 2 elevado a 256. Assim, é o número de shards que ela pode ter no futuro distante. É esse número aí que eu não sei nem ler esse troço aí, cara. Esse número... É tipo assim, infinito, né, Igor? A gente botou esse número aqui só para vocês terem uma noção, mas é infinito. Isso nunca vai, não tem como atingir isso. E é isso aí, esse número aí. Então, cada número desse aí é como se representasse um ID de um shard, né? Então, se você quiser achar o shard 3, aí você vai lá no shard 3, que ela está indexado em função dessa quantidade de pré-shards que existe aí. Então, é muita coisa embaixo ali, eles até comentaram lá no documento dele, que só para ter uma noção de tamanho, né? Todas as combinações possíveis ali do Bitcoin poderiam caber no shard space, né? Na Cerberus. Seria o quê? 79 bilhões de vezes. É a quantidade de combinações que teria de endereço, ou seja, informação que você poderia botar dentro da Radix. É difícil até de imaginar, né? Uma coisa assim... Eu até vi alguns números lá que eles colocaram lá, é um negócio assim absurdo de dado, tá? Absurdo e... Enfim, é grande. O Gilmar botou aqui que ele está interessado nesse projeto. Ô, Gilmar, entra no grupo da Radix, tem um grupo da Radix Brasil que está aqui, ó, o link na descrição do vídeo aí. Lá tem a galera top que vai te ajudar e também tem vídeos, eu tenho uma playlist aqui no canal aqui que a gente explica tudo que você precisa saber de como comprar, onde comprar, tá? É um projeto muito diferenciado, tá? Quem puder, joga o link aí, é do Telegram, né? O grupo, né? Então, quem puder, joga o link aí. Pode jogar, quem tiver aí no chat aí, joga o link aí Mas tem ele também, tá aqui na descrição do vídeo aqui, eu já deixei ele aqui já pra galera quiser entrar lá no grupo lá e tirar dúvida lá com a galera. E é até um ponto importante, né? A galera da Radix é a galera totalmente disposta, né? Então, assim, pode ir lá, pode perguntar que a galera vai fazer o esforço lá para ajudar a responder, cara. Acho que a galera lá é... E a gente vai ver isso aí, tem um slide específico para isso, mostrando como a Radix é bem-vinda no Brasil, tá? É bem interessante. E aí, bom, seguindo aqui, só mostrando o shard space, né? Como é que funciona ali, você vê 1, 2, 3 shards, até quando ele completa o círculo ali, que vai dar 2 elevado a 256, que é esse número gigantesco aí. Só para ter uma noção da arquitetura aí, imaginária aí da Radix. Pode seguir, Davi. Bom, a Cerberus alcança a paralisação, né? Quando a gente fala de paralisação, a gente está falando de escalabilidade. A ideia é essa, conseguir fazer coisas paralelas. Você consegue fazer mais rápido que quando você faz em série. Se você faz mais rápido, a escalabilidade aumenta. E aí ela usa, né? A Cerberus usa um meio de uma nova tipo de sincronização exclusivo de consenso, aí chama de trançado, né? A gente vai ver isso aí também. Trançado entre fragmentos, conforme exigido pelas dependências, né? E vai depender da dependência de cada transação, que a gente vai ver que tem transações que dependem uma da outra, aí elas vão ser transações globais, as que não dependem vão ser transações parciais. Isso requer uma camada de aplicação, que é a Radix Engine. Pode dar mais um clique, Davi? Aí ali só um exemplo ali de como é as transações. Você vê que tem cada linha dessa aí uma transação e, por vezes, tem transações complexas que tocam mais de um shard ao mesmo tempo. Então, como funciona. E a gente vai ver essas bolinhas vermelhas e verdes ali, a gente vai entender um pouquinho melhor também como funciona dentro de cada shard. Olha na máquina. E aí, para a gente entender, eu sempre dou um contexto antes do próximo slide, que tem palavras aí pode ficar bugado, né? Então, eu dou um conceito antes do próximo slide. Do que a gente vai falar. Então, o tipo de consenso aí no tempo, a gente pode classificar em 2, né? Basicamente, é o probabilístico e o determinístico. Então, o processo aí de Nakamoto, que é usado, que é chamado de Nakamoto, né? Que é usado no Bitcoin e no Ethereum, ele é probabilístico. Probabilístico por quê? Porque você vai minerar um bloco dentro da blockchain e pode ser que outro minerador minere um bloco também dentro da blockchain. Aí você vai ter uma ramificação, né?
E aí, qual daquelas ramificações que são verdadeiras? Então, por isso que dentro do Bitcoin, talvez o Davi pode até falar melhor que eu, dentro do Bitcoin, você tem que esperar 6 blocos serem minerados para você ter certeza que a sua transação é válida. Então, por isso que chama de probabilístico, né? Porque se você caiu dividiu em 2 blocos ali a blockchain, dividiu em 2 ramos. Se você caiu no bloco 1, e, por exemplo, cai no bloco 1 e o Davi caiu no bloco 2, qual a transação que vai ser verdadeira? Vai ser considerada, né? Tem que esperar minerar mais blocos para que um desses ramos seja cancelado e siga com o ramo verdadeiro ali, vamos dizer assim. Não é que é com o ramo verdadeiro, é com o ramo que tem o consenso, né? Então, essa que é a ideia. Na Radix é um pouco diferente, né? O consenso é determinístico. Você não tem essa questão de você gerar 2 blocos. Você conecta um shard com o outro, não tem problema, não teve nenhum problema de transação, que dali vai ser efetivado e vai ser determinístico. Tem algumas coisas mais técnicas em relação a isso, acho que não vale a pena a gente entender, mas assim, a ideia é essa ideia de que o Nakamoto ele é probabilístico e o da Radix ali, que é no estilo bizantino fault tolerância, esse BFT aí, ele é determinístico. Algum comentário, Vitor? Não, pode ir. Pode seguir, então. E aí a gente entra numa das coisas mais importantes da Radix, que é o Global Warning e o Partial Warning. Né? É um conceito assim que às vezes pode até bugar na cabeça da gente, buga mesmo, que é meio que fora da caixa, né? Mas é o quê? Que a gente olha o Global Warning, ali a gente olha lá em cima, lá, o primeiro item. Global Warning, vai passando o mouse aí, Davi. Lembra de passar o mouse aí, cara, pra gente. O Global Warning, ali tem a Radix, eu botei Radix e Blockchain. E ali embaixo, no Partial Warning, eu botei só a Radix, porque a Radix consegue fazer o Partial Warning e a Blockchain não consegue. Né? E o que diabo é esse negócio aí? O Global Warning é síncrono, não é? As transações elas são síncronas, você não consegue fazer elas assíncronas. Quando a gente fala síncrono, a gente está falando serial, está seguindo uma sequência, uma atrás da outra. E aí, em contradição isso aí, o partial order, né, ele é assíncrono, ou seja, paralelo. Do lado ali, a gente tem a figurazinha que ajuda a gente a entender o que é paralelo, o que é em série. A figurazinha do lado aí, Davi. Aí, ó, tá vendo? No serial ali, a gente vai de um grupo para um outro grupo, numa sequência, numa linha só. Isso aí, ó. Um atrás do outro, enfileirado ali. Fila indiana. No paralelo, a gente consegue, tem vários caminhos para a gente seguir. Então, a gente consegue aumentar a escalabilidade justamente porque tem várias vias para você seguir. Beleza? Então, ali, o Global Order, ele impõe ordenação. Todas as transações são ordenadas na mesma linha do tempo global. Tem que seguir uma atrás da outra. O Partial Ordering, ele não impõe essa ordenação. Estou fazendo aí o contraste, né? O Global Ordering limita a escalabilidade. Por quê? Eu até comentei lá atrás, mas por que limita a escalabilidade? As transações não relacionadas, por exemplo, o Davi fez aí a gente está olhando na blockchain. O Davi fez uma transação. Eu fiz uma transação. Elas não são relacionadas. Não tem relação nenhuma com a outra. Eu tenho que esperar que a minha transação junto com a do Davi seja minerada dentro do bloco. Eu não posso a minha transação ser efetivada independente da do Davi. Isso é escalabilidade, porque não acontece na blockchain. Tem que esperar as duas ser validadas ao mesmo tempo. Então, vai todo mundo ali dentro do bloco. As transações que são não relacionadas, elas têm que esperar, uma tem que esperar a outra. E aí começa a treta da não escalabilidade, né? Então, isso é o Global Ordering. Isso acontece na Radix também, mas são poucos casos, a gente vai entender melhor aqui. No Partial Ordering, o que acontece? As transações não relacionadas, que independem uma das outras, elas são processadas, justamente por causa daquela questão. Um shard toca no outro shard e a transação é efetivada. Ponto. Acabou. Um shard toca no outro, a transação é efetivada. Acontece aí nesse processo de escalabilidade. Só você imaginar vários shards tocando um no outro e as transações acontecendo. Na blockchain, as transações são todas jogadas dentro do mesmo bloco, independente se uma tem relação com uma ou outra não. Mas aí tem um detalhe, né? Vamos pensar assim, aí quando a transação é relacionada? Quando ela é relacionada, ela depende uma da outra, né? Ou seja, tem uma sequência obrigatória, aí de fato você vai cair no Global Ordering. Por isso que eu botei ali em cima, lá no Global Ordering, eu botei a Radix também, porque em alguns casos de transações, né?
Só você imaginar, tem aquele espaço de shard, só você imaginar, transações que tocam o mesmo shard ao mesmo tempo. São duas transações e elas estão tocando ali o shard ao mesmo tempo. Então, elas de alguma maneira vão ter que ser ordenadas, porque elas demandam a mesma informação. Deu para entender, Davi? Eu vou usar você como aluno aí também? Deu sim, Igor. O Magal até botou aqui uma mensagem que tem um pequeno erro no coisa aqui, ó. Se você quiser ler aí para você. Caso as taxas relacionadas existem ordenamento, por isso é ordenamento parcial. Porque só quando ordena, quando as transações estão relacionadas. Porque não é equivalente para shell ordem. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado aí, Magal. Mas essa parte é bem complexa, né, Igor? Toda vez que você explica para mim, ontem, esses dias ele explicou para mim, a gente estudando junto, né? E eu buguei também. Realmente, essa é uma parte bem complexa que não é qualquer pessoa que entende isso de primeira. Às vezes é interessante você ver mais de uma vez também. Pode pular, Igor? Pode ir. Então. Bom, aí a Cerber usa essa ideia de subestado, né? Cada triângulozinho daquele lá dentro do shard space é um subestado, alocado aí deterministicamente. E aí eles usam essa nomenclatura aí de shutdown na imagenzinha ali, Davi, ó. Tem um shutdown e tem um bring up do... Que aqui, ó. Aqui é o shutdown e aqui é o bring up. Vermelhinho. Aí você tem, por exemplo, você imagina, você tem um ativo ali dentro desse triângulo, né, desse shard space ali. E você transferiu para outra pessoa que seja, e aí a transação aconteceu. O que eles fazem? Eles vão lá, dão um breakdown, né? O shutdown, desculpa, essa setinha vermelha e falam, ó, esse shard que for usado nunca mais pode ser usado, justamente para evitar gasto duplo. E aí o estado vai para o outro, né? Com as suas mudanças, ele vai para o outro shard space, que é onde agora que está, teoricamente, está o ativo. Então, e outra coisa, no subestado ele pode representar qualquer tipo de dado, pelo que eu vi na documentação, isso é importantíssimo. Você não precisa representar somente tokens dentro desse shard, você pode representar outro tipo de dado, isso é importante, que abre o leque mais ainda. Todas as transações, por definição, são cross-shards, de fato, ela já se conecta com outro shard, por definição, né? Porque só tem shards, né? O que não acontece com a blockchain, quando você divide a blockchain em vários shards, né? São blocos quando você divide a blockchain em shards, dentro de cada shard daquele tem vários blocos, né? E cada bloco tem várias transações. E aí você começa a ver que a Radix, de fato, fez um chardeamento a nível de transação bem pequeno para poder aumentar essa escalabilidade aí. É uma das opções que ela teve aí. E aí que eu comentei ali, né, transações relacionadas, né, podem ser compostas e ordenadas em transações atômicas. A gente vai ver o que é isso também. E transações não relacionadas podem ser processadas completamente em paralelo. A transação não tem relação uma com a outra, ela é processada em paralelo. E aí que está o segredo um dos segredos, né, da escalabilidade da Radix. O Igor, nessa parte do shutdown aqui, o Big Up, é até interessante falar, né? Porque pode ser uma transação simples, né? Quando você, por exemplo, quando ele está aqui no Big Up, ele está na sua carteira. Aí, por exemplo, eu quero enviar aqui as minhas XRD para Igor. Aí ele vem aqui, ele sai do Big Up e vem para o shutdown. E aí não, desculpa, ao contrário. O Big Up se transforma no shutdown. E aí Davi, só um detalhe ali, ele sai do vermelho para o verde lá. O shardzinho ali, o primeiro ali, o shard, né? Ele tem ali o subestado dele, o verde, ele tem um subestado verde dele. Sim. Aí, quando ele faz a transação, esse subestado vai para outro shard com as alterações daquele estado. E aí eles dão esse shutdown ali, que é um código, né? De alguma maneira, eles fazem isso dentro do shard e fecham o shard para nunca mais ser usado. Então, mas o que eu quis dizer é que o Big Up aqui, ele é antes do estado. Você pode considerar isso, porque a sua carteira, quando está ali, ele está no Big Up. Quando você envia, que ele vira o shutdown. Perfeito. Entendeu? Isso, quando acontece a transação, é que acontece o shutdown. Porque eu quis falar de forma contrária, porque se você olhar, por exemplo, a sua carteira, o que está lá,
o seu XRD, ela está no shutdown, ela está no bridge up. Quando eu enviar para você, ela vai se transformar no shutdown, porque a transação ali ela vai ocorrer através daquela linha que você mostrou no slide anterior. É essa linha mesmo, né? E aí ela vai para outra transação. Mais alguma coisa aqui, Igor? Não, tranquilo. E aí, só para mostrar uma transação mais complexa, né? A gente vê que vários shards se tocando aí. E aí o shard da onde está o dado, para onde ele vai, tem sempre o shutdown ali, que é o vermelhinho. Mas para ter noção aí que é uma transação mais complexa, né? Então você imagina, esse shard space só vai aumentando, né? A quantidade de dados só vai aumentando e cada vez mais o shard está maior. E aí você começa a fazer essas transações. Você começa a observar que quanto maior o shard space é, mais difícil é de um shard tocar no outro ao mesmo tempo, né? Vamos dizer assim, transações relacionadas, né? Probabilisticamente é isso que acontece. E aí, se em cada transação que você vai fazer, elas não têm relação, que é o que eu expliquei lá atrás, você consegue aí fazer de forma paralela. Então, isso que é interessante. Mas é só para o pessoal ter uma ideia de como é a cara do shard space. Pode seguir, Daniel. E aí, falar um pouquinho da Cerberus, vamos falar sobre o catálogo de componente, antes de falar da Radix Engine. Acho que é importante. Qual que é a ideia do catálogo de componente? É reutilizar funcionalidades comuns dentro dos DEPs em DeFi, né? Ou seja, modularizar. Isso é uma técnica comum em desenvolvimento de software, querendo ou não, que a gente está falando em criptomoeda, a gente está desenvolvendo software. E eu sempre falo, né, software abstrato é sempre uma complicação desenvolver software, que é uma coisa abstrata. Enfim, mas a ideia do catálogo é esse. E quais são as funcionalidades comuns dentro do DeFi, né? Você precisa de um ativo, você precisa de conta, você precisa de pool de liquidez, swap, compra, oráculos, né? Essas são funcionalidades, alguns exemplos de funcionalidades comuns. Então, se você tem essas funcionalidades comuns, para que eu vou ficar inventando a roda e ter que fazer toda vez a mesma coisa? Você tem um ativo lá, você precisa de um ativo, um token. Eu vou lá, vou ter que desenvolver um contrato inteligente só para aquele ativo? Fazer de novo? Então, ativos, a gente vai ver que a Radix tem ativos nativos, isso já está implementado dentro dela. E aí, na parte aí de swaps, a gente vai ver que ela tem esse catálogo de componente, que é o quê? Exemplo, né, do swap. Alguém vai desenvolver lá a parte, né, esse código aí para swaps, e as pessoas vão lá, vão ter a possibilidade de simplesmente copiar e colar e pagar um royalty para esse desenvolvedor e desenvolver de forma mais rápida. É o que eles chamam de money Lego, né, Igor? Você vai pegar partes de várias aplicações e vai colocar na sua de acordo com a utilidade. Você quer, por exemplo, um ativo. Você vai lá e pega o ativo. Aí você cria o ativo de acordo com a funcionalidade que você quer. Pode mudar alguma coisinha. Você quer um swap. Para que você vai lá e criar um código, auditar, fazer tudo aquilo, se você já tem um código lá totalmente auditável, que é simplesmente você colocar dentro do seu projeto. Você vai lá, pega e vai montando tipo um quebra-cabeça e coloca a sua aplicação para funcionar. É basicamente assim. É isso aí. O mínimo possível de conhecimento, assim, né? Você vai precisar do conhecimento a partir do momento que você não tem as funcionalidades, dali para frente. Mas o que já está resolvido, você usa o que já está resolvido. Pelo amor de Deus, não vou ficar inventando a roda de novo, não. Mas você falou uma coisa importante, a gente até vai comentar lá na frente, mas é o quê? É que esse código ele vai ser usado por várias pessoas. Então, se várias pessoas usam o mesmo código, eles já estão auditando esse código. Então, você já tem uma pré-auditoria no código. Isso é uma vantagem tremenda, né? Você já tem uma pré-auditoria desse código pelo desenvolvedor e por várias pessoas que já estão usando. Então, é outra coisa que já vem embutida aí, que já vem nativamente, vamos dizer assim, dentro do catálogo de componentes. Bom, e essa ideia vem da onde, né? Os caras não inventaram isso aí, não, né? Eles pegaram, copiaram e colaram aí. E a ideia nasceu nessa época aí, em 1970 aí. Essa última frase aí, Davi. A ideia de escrever programas para trabalhar em conjunto. Foi filosofia orientadora dos criadores da Unix, né? 1970. Os caras pensaram, pô, eu tenho que desenvolver uma parte aqui. Você desenvolve, a gente tenta conectar essas partes desenvolvidas, a gente cresce mais rápido do que se eu for desenvolver tudo sozinho, entendeu? Então, essa que é a ideia. Dividir para conquistar. A frase talvez seria essa, dividir para conquistar. Bom, catálogo de componentes ainda aí. É uma plataforma para desenvolvimento
uma plataforma, né, para desenvolvimento, ela tem que ser útil, né? Ela tem que ter... se você está desenvolvendo, ela tem que ter... A plataforma ela tem que te ajudar, né? Ela tem que trazer biblioteca, módulos, frameworks, outras ferramentas que te ajudem a desenvolver, e é isso que é a proposta aí do catálogo de componentes. Quais as vantagens aí de você ter um catálogo de componentes, né? Acho que talvez a gente está até repetindo aqui, mas é o que eu comentei lá atrás lá. Mas vamos lá. Permitir construir coisas mais rapidamente com a curva de aprendizado mínima. Bom, se outra pessoa já desenvolveu, você simplesmente vai copiar e colar aquele código ali. Você precisa entender ali das configurações, entender um pouco do código, mas você não precisa desenvolver. Você já pegou a coisa já meio redonda. Isso acelera, né, as compilações mais complexas, fornecendo soluções pré-criadas e confiáveis a partir de problemas que outros já resolveram. É isso. São bons padrões, né, soluções prontas, incentivadas fortemente a interoperabilidade entre aplicativos. Então, os projetos vão ser feitos de maneiras que eles sejam interoperáveis também. Isso aí é importante. Mas, pessoal, é interoperabilidade dos aplicativos, bem tá? lembrado, Não é interoperabilidade com outra DLT, outra blockchain, uma blockchain, né, na verdade. Não, isso aí é outra coisa que pode vir depois, através de algumas pontes, para trazer liquidez. Mas não é interoperabilidade entre outras blockchains, entre a DLT Radix com outras blockchains. Perfeito, Davi, é isso aí. Não há necessidade, né, de conhecer e desenvolver todo o sistema, mas sim uma parte dela. Já tem as partes ali desenvolvidas, você vai agregar o que você quer. E é interessante aqui é o seguinte, que para você que é o desenvolvedor, empreendedor, né, chamar assim desenvolvedor empreendedor, você vai se preocupar com o usuário. Você vai se preocupar mais com o front-end do que com o back-end, tá entendendo? Você vai se preocupar com o front-end, como trazer os caras para usar o seu aplicativo. Isso aí é outra coisa que já vem embutida dentro desse catálogo de componente, que é coisa que ninguém te ensina na escola, né? Então, cara, é isso que eu ia te falar, cara. Acaba que o mercado futuro, né? O mercado futuro de DEPs dentro da Radix, por exemplo, ele possa ser tão disruptivo que no final você pode precisar cada vez menos de um programador de back-end. Você vai ficar só ali pensando no front-end, porque já vai ter praticamente tudo disposto lá dentro, onde você vai fazendo as pecinhas, montando aquele money level, e aí você vai só ficar ali pensando em quem? No usuário, que é quem traz dinheiro para dentro dos aplicativos. Quem que vai usar a aplicação, quem vai usar o jogo, quem vai comprar o NFT, quem vai usar as gamas de produto que o DeFi pode trazer. Acho que posso até dar um exemplo aí para ficar fácil de visualizar essa coisa. Porque assim, você imagina o cara que quer criar um e-commerce hoje. Quer criar um e-commerce. O negócio dele não é desenvolver a aplicação, não. Ele quer vender, meu amigo. Ele quer vender roupa, ele quer vender produto, eles conhecem a estratégia de venda, ele sabe como o cliente dele se comporta. E você, desenvolvedor, você não sabe nada de cliente, você não sabe nada de varejo. Então, você desenvolve e deixa o cara vender. Simples assim, você desenvolve a plataforma, aí o cara vai lá, cria o e-commerce dele e começa a vender. Isso existe aos montes aí na internet hoje. Então, essa que é a ideia. Você trazer o back-end, né, para o cara. Não só o back-end, por vezes até o front-end já desenvolvido, né? Mas eu quis dizer no front-end aqui é o cara que está lá na lida lá, que está vendendo, né? Que tá trabalhando no dia a dia com a aplicação. Cara, é isso que o Magal falou. O back-end ele vai se tornar tão simples e fácil, cara, que os devs não vão mais se concentrar, vão ficar só ali para experiência de usuário, que é a parte, na minha visão, Igor, não sei se na sua, mas que é uma das partes mais importantes. Lógico, você tem que ter segurança, tem que ter tudo. Mas, cara, nós temos que ter a parte de usuário. Tem que ser fácil para o usuário, cara. O usuário tem que instalar a MetaMask, tem que mudar de rede, tem que fazer aquele monte de coisa. Pô, imagina só, às vezes um cara pode criar um jogo onde ele cria um login lá, que o cara bota um e-mail e senha, e aquele e-mail e senha, através de um aplicativo centralizado, entre aspas, ele tem a seed phrase e ali o cara ganha tokens, perde, joga. Por quê? Você não consegue ter isso ainda na Ethereum, né? Pois é, né? A usabilidade de fato, né? User experience, né? A experiência do usuário é de suma importância aí.
Não tem dúvida. A gente vai até ver mais coisas sobre isso aí. Pau na máquina aí, Davi. Uhum. Sim, antes deixa eu só responder essa pergunta aqui. Ele botou assim, se tem alguma chance de ser listada na Binance. Olha, eu acredito que por enquanto a Binance não listou por conta que eu acho que ela tem algum pezinho atrás. Porque, vou ser sincero, tem tanta tranqueira dentro da Binance, tanta coisa que eu nem sei por que tá lá, eu não entendo por que a Radix não tá lá. Entendeu? É porque se botar lá, daqui a pouco eles não vão conseguir vender os outros tokens, mano. Dessa treta aí. Uhum. Aí o Igor, isso aqui é para você. O Guilherme botou assim. Então, qual a diferença entre a Radix e a Hydra da Cardano? A Hydra parece melhor, pois a Cardano já está no top 10. Pergunta mas bem provocativa, técnica, né? Técnica e provocativa, a Hydra da Cardano, a Hydra é aquele monte de cabeça lá da Cardano que faz os validadores, né? Agora, mas eu vou falar a Radix é a máquina virtual, né? A Hydra é a parte de consenso, né? Isso, e outra coisa, cara, a Hydra, você querendo ou não, você está numa segunda camada, por mais que não pareça, você não está na primeira camada, então você já perde com composibilidade dos próprios DEPs e com composibilidade atômica entre camadas, porque você não consegue mais ter, você perde o que o Ethereum está perdendo agora também com composibilidade de DApps, e você também perde composibilidade atômica porque você não consegue ter a eficiência, né? Porque assim, a composibilidade atômica ela traz eficiência para o DeFi, por exemplo, né? Você conseguir fazer as coisas dentro do mesmo bloco. Se você tem duas camadas, você não vai ter essa eficiência. Então, assim, são coisas distintas. E a Cardano, ela utiliza ainda a Radix, né? Apesar de que a Hydra é algo interessante. Repete a frase aí. A Cardano utiliza blockchain. Eu falei que utiliza a Radix, né? Viajei. Buguei. E aí, só um exemplo de uso, né? Todo esse slide aí é como se imaginasse aí uma transação ocorrendo, tá? Aí você tem ali o usuário no... Vai passando o mouse aí, Davi, no usuário ali, no início ali. Isso, aí o usuário faz ali no front-end da aplicação, ele quer fazer uma transação ali. E ele vai parar aí dentro desse DAM modificado CFM, né? CFM é um algoritmo aí que basicamente roda dentro da... É um exemplo de algoritmo, né? É um dos algoritmos que roda dentro da Uniswap que controla essa parte de DEX, né? Então, imaginar uma DEX aí, basicamente. Aí o cara vai ali fazer essa transação, beleza, mas veja que esse componente que o Davi está passando o mouse foi puxado lá do catálogo, lá setinha lá em cima, lá. Foi puxado dentro de um catálogo, ou seja, ele foi importado e o cara simplesmente botou aquele troço para rodar. E a coisa está rodando. E aí depois a transação ali, ele vai puxar ali está importando, igual o Davi está passando o mouse, importou também uma outra, dentro do catálogo, importou ali o Basic CFM. Então, é uma coisa puxando a outra, e você monta o seu DEP dessa maneira. Aqui na parte de baixo, Davi, aí também foi puxado, né? Esse aí é um oráculo, né? Que foi puxado dentro do catálogo, e que o CFM da DAN lá faz esse uso desse oráculo também. Então, você vê que a coisa é toda conectada, e aí você vai montando o seu DEP. Então, olha a facilidade. Então, o Den ali, né, e o Bob aí, o Bob ele tem experiência em oráculo, né? O Den tem experiência em DEX ali, né? Tem, vamos dizer assim, a base de usuário para essa coisa, pelo menos para começar, né? Então, ele foca ali no usuário e não foca no desenvolvimento. Essa que é a ideia. A coisa vai andar desse jeito aí. Acho que é pensar aí, de fato, fora da caixa. E é como as coisas acontecem hoje no mundo centralizado, né? Você vê muitas aplicações desse jeito, você não precisa desenvolver, você vai lá, faz um login numa plataforma qualquer e você já tem um seu e-commerce rodando ou outra plataforma que você tem necessidade também. Então, é assim que funciona. Tá claro aí, Davi? Tá claro. E aí, obviamente, essa parte verde da transação, né, que é o Den ali, o Bob, eles vão pagar royalties para essas pessoas que desenvolveram essas plataformas. Então, você incentiva o desenvolvimento e você incentiva a criação de aplicativos. Cara, é muito foda. Tipo o que eu falo, cara. Esse dia eu até postei um vídeo aqui no canal que eu falei que quem tivesse comprando Bitcoin hoje,
quem estivesse comprando Bitcoin hoje, desculpa, quem estivesse comprando para mim o token XRD hoje, estaria como estivesse comprando Bitcoin lá atrás, em 2013. Cara, é porque você, quando consegue enxergar essas coisas fora da caixa, cara, isso aqui não é uma coisa que vai nascer amanhã, não, gente. É uma coisa que tá aí, cara, e, sim, é disruptivo para esse mundo. E quem está vivenciando isso hoje, cara, tá realmente na frente de muita gente, tá? Eu não tenho medo de, igual eu fiz aquele vídeo, muita gente chegou para mim, assim, muitas pessoas perguntaram, falaram, Davi, e se não for, se não for? Eu falei, cara, se não for, não foi, mas a perspectiva que eu tenho olhando para a tecnologia da Radix, para a equipe, para a forma de desenvolvimento, é até muito maior do que aquilo que eu falei no próprio vídeo, mas né, a gente não pode influenciar as pessoas, porque às vezes nós temos que olhar também fora daquilo para não pisar em falso, mas assim, é algo... Eles pensam em cada detalhe, pessoal, em cada detalhe. Até na economia, para incentivar o programador a criar. O cara, por exemplo, o cara não quer criar um DEP. O cara quer criar simplesmente alguma coisa que possa ser utilizada e botar no catálogo. Ele pode... A experiência que ele tem, né? A experiência que ele tem. Ele pode ir lá, ele pode tentar melhorar, né? Ir lá e mexer, talvez... pegar um código que não funcionou certo, que foi feito lá e que não está legal, e ele tentar melhorar e botar lá, e quem quiser testar, testa. Entendeu? E aí, se der certo, ele ganha royalties por isso.